No diário semanal de leituras, dessa vez eu voltei para o mundinho dos robôs do Asimov, embarquei numa aventura no universo de Arquivo X, consegui ler 2 gibizinhos que eu queria muito ler e até fui para um lugar muito desgraçado numa ilha com névoa e um bicho que eu não sei nem explicar. Olá pessoal, meu nome é Charlie Grantin, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de terror, de ficção científica, de mistérios, tudo que é insólito, pulpo, fantástico e maravilhoso. Vocês já entendem, né, como funciona aqui o videozinho do diário semanal de leituras. Eu peço só pra você se inscrever, se você for novo por aqui e ainda tá conhecendo o canal. Deixa o like, todo mundo, like liberado, ajuda muito mesmo, vocês não sabem quanto que ajuda. E se você compartilhar mais ainda, vamos lá conversar com a Charlie. Charlie fala umas coisas que ninguém tá falando. Novamente, não é por questão de hipster nem nada, é só que eu gosto de ler e não tem muita gente falando deles no YouTube e eu queria mais pessoas com quem conversar. Então, vamos para as leituras, né? Porque afinal a gente tá aqui para isso. Eu tinha falado para vocês no último vídeo, né, que eu tinha começado a ler O Sol Desvelado, do Isaac Asimov, nessa edição aqui da editora Aleph, né? O livro é originalmente de 57, e essa edição aqui tem tradução da Aline Storto Pereira. É o segundo da série dos robôs, né? É um romance policial de Isaac Asimov. Só que, né, um romance policial com robôs. Tem esses dois caras, o Elia, que é um humano aqui da Terra, e no primeiro livro, né, trazem um robô de fora, porque tem os siderais que vivem no espaço, que são humanos que já saíram da Terra há muito tempo, e eles vivem lá fora e eles usam muito robô. Aqui na Terra as pessoas olham torto ainda para robô. Eles trazem esse robô pro Elia trabalhar junto para resolver um caso que envolve os siderais que estavam aqui na Terra. E aí, nesse segundo aqui, eles invertem a situação e o Elia é que vai pro espaço, ele vai pra Solaria, acho que é o nome do planeta, pra resolver um caso lá, porque é um lugar que seria impossível crimes. Primeiro que as pessoas não têm ambição pra nada. É tudo muito regrado, eles sabem o que vão ser desde que nascem, sabe? É muito uma vida sem vida. E as pessoas que podem ser culpadas, na verdade a principal culpada não pode ser culpada, porque é meio impossível. É uma situação, é um caso de crime impossível. Esse é um subgênero, não sei como é que se diz, é um tipo de história de história de detetive, né, de romance policial, que são os crimes impossíveis. Esse aqui, nesse caso, é um crime impossível, mas o Elia tá lá, o Elia e o nosso querido Daniel estão lá pra resolver esse crime e é muito legal, cara. Eu terminei isso aqui, eu falei pra vocês que não vou gravar porque eu não gravei do primeiro, mas eu terminei isso aqui balançando a bandeira do comunismo. Mentira, porque o Asimov, ele, se eu não me engano, ele era anticomunista. Ele sempre foi antifascista, anti todo lado ali à direita e todo lado à esquerda também, porque a questão dele é contra o autoritarismo, né? Então, ele vai naquela de igualar Stalin com Hitler, com um governo americano maluco também que possa ter. Então aqui ele dá porrada mesmo no liberalismo, no caso, falando especificamente disso, ele dá porrada no liberalismo, ele dá porrada no capitalismo e ele dá porrada nesse individualismo que a sociedade tem. Agora, isso é o livro de 57. Se ele visse a maneira com que o neoliberalismo surgiu mais forte depois de tudo, ele com certeza não gostaria da situação toda. E é até engraçado pensar que muitos dos fãs dele, eu conheci boa parte das obras do Asimov por conta de nerdolas, que com certeza hoje em dia são neoliberais. Então, assim, alguma coisa da obra dele se perde no caminho, porque isso aqui é um tapa na cara. Isso aqui no final, ele aponta o dedo pra você e fala assim, então, isso aí é tudo uma merda. Fica as pessoas aí cada vez mais individualistas, elas querem só pensar no dela, elas não querem mais se relacionar, é cada um pensando no seu, e isso vai distanciando as pessoas, ninguém quer sentir emoções, ninguém quer sentir nada, isso vai afastando a humanidade, e o que acontece é que a gente perde a humanidade. A gente faz isso por causa do dinheiro, a gente faz isso por causa de poder, a gente faz isso por causa de capital, e uma história de detetive vai pra esse tom. No final, no primeiro, ele já critica muito, né, a questão da aglomeração da Terra, porque na Terra aqui eles não podem nem ver o céu mais, vivem, tipo, vive 1000 pessoas num prédio só em cubículos. É terrível como é representado a Terra e a cidade de Nova York no primeiro livro. E aqui a gente tem o Elia entrando em crise existencial, porque esse lugar as pessoas vivem, esse planeta que ele tá, que ele vai, a galera vive em fazendas
que tem quilômetros e quilômetros e quilômetros e ninguém se vê. É muita terra e não tem ninguém. A população de Solária fica em 20 mil e é isso. Eles não deixam ter mais, eles não deixam ter menos. Eles controlam pra isso. Só que é uma loucura de tipo assim, tem... Eu não lembro quanto que exatamente que é, mas é de 200 robôs pra uma casa. Não é exatamente isso, é mais robôs, mas é tipo um número absurdo de robôs pro robô fazer tudo. O ser humano não faz nada. Tem várias profissões lá que nem existem mais. E tem todo esse espaço, tem todo esse dinheiro que poderia estar salvando um planeta como a Terra. E o Elias se revolta e você se revolta também. E é para isso que estava caminhando aqui e é cada vez mais perto desse destino que a gente tá. Então, se você não é socialista, se você não é uma pessoa progressista, talvez você não veja isso aqui, porque costuma ser pessoas mais burras, mas isso aqui, tá explícito. O, o Asimov, se eu não me engano, eles chamavam de humanista, e ele sabia que o caminho do liberalismo não é o caminho. E talvez eu tenha perdido inscritos agora, mas tudo bem, né? É bom que as pessoas saibam onde eu me posiciono em tudo e o que eu penso, né? Afinal, é pra isso que o meu canal tá aqui, pra eu falar do que eu gosto com a minha visão. E isso aqui me deu. Cara, isso aqui foi maravilhoso. Eu não esperava bater tão forte. E no final acaba com o Elijah revoltado e querendo uma mudança. E ele muda completamente. E eu tô ansiosa pra ler o próximo. É que o próximo é o maior. E aí eu preciso tirar, né? Tem que estar preparado pra tirar uma semana inteira pra ler ele. Mas amei isso aqui. Depois disso, eu terminei de ler lá, né, a historinha do Martin Mystery, que foi... Esse aqui foi o Exército de Terracota. Eu lembro essa primeira parte também chama Exército de Terracota. Mas é aquela aventura que ele vai pra China pra gravar um documentário sobre o Exército de Terracota. E coisas bizarras começam a acontecer. Tem uma treta ali com os japoneses rolando e ele acaba entrando no meio. E tem essa mulher super poderosa, antiga, milenar, que não envelhece nem nada, e ela controla ali, e ela faz parte de uma organização. Isso talvez seja spoiler, mas o Martin acaba se envolvendo ali no meio. E é uma aventura muito legal. Eu disse quando eu falei da primeira parte no outro vídeo, eu falei que tem uns desenhos caricatos aqui de chineses que eu achei que não precisava, porque tem vários personagens chineses que não são desenhados desse jeito, como uma caricatura. E aí tem alguns que são, e eu fiquei tipo, precisava disso? Sabe? A visão sobre a China disso aqui é depois que o Mao morreu já, que a história se passa, né, no final dos anos 80. É uma visão europeia do que é a China e quando, né, tava se abrindo novamente o país. É difícil você até julgar por ser uma visão europeia da coisa. Mas eu achei divertida a história em si. Não é uma grande história, meu Deus. Eu acho até, tipo, como foi a primeira história dessa leva da Mitos, né? Esse aqui é o número 1. Não, esse é o número 1 e o número 2, né? Dessa temporada que teve na Mitos, agora foi pra mão da Editora 85, que eu falei que ia acontecer. Eu tô enchendo o saco da Editora 85 tem muito tempo falando que vocês vão lançar, né? Vocês vão lançar o ônibus de Martin Mystery, disse pra mim. E eles vão lançar mesmo, glória a Deus. Sai em julho ou junho, eu acho. E eu vou comprar com certeza. Eu vou até guardar o dinheiro pra isso já. Mas é uma história legal, mas não é uma grandíssima história. É só legal. Daí eu fui ler, né, mais no livrinho e eu escolhi dessa vez Advogado do Diabo, né? Na verdade é Arquivo X, Origens, Advogado do Diabo, do Jonathan Maberry, com tradução do André Gordirro, né? Essa aqui é da HarperCollins. Essa série aqui, The X-Files Origins, são 2 livros que saíram, que foi Advogado do Diabo, que é contando a Scully na adolescência, e tem um Agente do Caos, que é contando uma história do Mulder, mas eu não lembro se é na adolescência, mas é antes do primeiro episódio de Arquivo X, com certeza. E assim, eu fico com muita expectativa. Eu não vou me demorar muito nesse aqui, porque eu fiz um vídeo, foi o vídeo de segunda-feira, foi sobre isso aqui. Eu acho que é uma história muito legal. Essa história aqui, a Dana se mudou tem pouco tempo pra uma cidade, em Cragar, lá nos Estados Unidos, e ela começou a ter umas visões super esquisitas. Ela sempre teve, nessa história aqui, ela sempre teve visões, mas eram coisas mais bobas, tipo adivinhar pra quem vai o primeiro pedaço de bolo, uma coisa assim.
E aí aqui começa a envolver assassinatos, ela começa a ver coisas, ela começa a ver esse anjo no sonho dela, que é quem tá fazendo as coisas ruins. E aí se mete também com uma coisa toda de um misticismo, uma coisa new age, uma coisa hippies ali. Tem a investigação policial, porque esses sonhos que ela tá tendo, na verdade, são crimes que estão acontecendo, que a polícia primeiro não entende como sendo crime, mas eles vão investigando, achando, né, que os jovens da cidade estão morrendo por causa de droga, mas é uma outra história. E aí é toda uma história pra você entender por que que a Dana Scully é cética. Até que traz como Dana Scully se tornou cética, e aqui na abinha diz, ela nem sempre foi cética. Eu acho que o livro não consegue entregar essa proposta no final, porque quando ele termina eu não acho que... Não me convenceu de que a Dana Scully daqui vai se tornar a Dana Scully do primeiro episódio. Eu não vi a Dana Scully aqui, mas assim, eu explico isso muito mais no meu vídeo. É um livro legal, a história em si é legal. O mistério é bem Arquivo X, é bacana, mas não é uma história tão bacana se você pensar que aqui é Scully. Não achei que foi uma boa versão da personagem. E eu falo bastante no vídeo, tem quase 20 minutos lá, vocês podem lá dar uma passadinha. Mas assim, eu recomendo pra ler, vocês sabem que eu nunca vou falar pra ninguém não ler um livro, mas é uma leitura bacana, eu dei 3, 3,5. É divertido, o mistério é muito legal, só não é um bom trabalho de personagem se tratando da Scully. Eu também li aquela história do Dylan Dog, que eu tô falando pra vocês, tem 20 anos que eu quero ler. Eu falo, é Freak alguma coisa, Freak alguma coisa. É o Johnny Freak. Essa minha edição é da Conrad. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu não lembro de que ano que é isso aqui. Deixa eu ver aqui se aparece a informação rapidinho aqui pra mim. É 2001 que tá essa edição. Foi uma minissérie que não é uma minissérie porque não é uma coisa, mas foi uma pequena coleção que a Conrad lançou de Dylan Dog. Foram 6 historinhas. Aí essa aqui é a primeira. Eu peguei pra ler nessa edição porque agora atualmente tem uma edição capa dura da Panini, eu acho, que parece ser belíssima, mas tava salgado pro meu bolso e eu queria muito ler. E eu achei isso aqui por tipo 15 reais. Eu peguei essa capa aqui, é do Mike Mignola, ele desenhou Mignola, eu não sei como é que se fala o sobrenome dele, mas ele desenhou a capa dessa coleção aqui, que, se eu não me engano, é da Dark Horse, tá? A história originalmente, né, Dylan Dog sai pela Bonelli, lá na Itália, mas essa edição aqui tinha saído, essa coleçãozinha tinha saído na Dark Horse, eu acho. E assim, eu sugiro que você compre a edição nova da Panini, porque isso aqui tem... Eu achei que ficou meio... Não dá spoiler aqui. Mas eu achei que ficou meio apertadinho, sabe? Deu uma esticada, uma comprimida. Não sei explicar direito, mas eu não gostei muito de como a arte ficou. E assim, eu pensei em gravar um vídeo só sobre isso aqui. Só que eu não saberia muito bem, eu ainda não decidi como que eu quero falar de quadrinhos, sabe? Eu gravei o vídeo de Diomedes, né? Mas eu não peguei ainda a coisa. E esse gibi mexeu muito comigo, eu chorei lendo ele. Porque quem é Johnny Freak, né, da história? É esse rapaz aqui, que a história começa mostrando ele numa casa, e a casa pegando fogo. Como vocês podem ver, ele não tem a parte inferior do corpo dele. Só que ele não nasceu assim. Isso foi feito com ele. Isso não é spoiler que revela isso logo no começo. Isso foi feito com ele. E ele não fala quando ele, né, tá na casa e tudo mais. E o Dylan acaba encontrando ele, porque um cachorro vai chamar ele, vai mostrar que tem alguém lá. Ele encontra o Johnny, leva o Johnny pro hospital. E aí começa a nascer essa relação entre os dois. E essa história toda é sobre o Johnny, o que fez o Johnny, né? Quem fez isso com o Johnny, como a sociedade vê pessoas como o Johnny, e trabalha essa relação do Dylan com ele. E é extremamente triste. É de partir o coração, é de você desacreditar na humanidade no final. Porque. E magoa porque as pessoas são assim, sabe? As pessoas vão julgar, vão tratar mal as pessoas com deficiência, vão ver como sendo ninguém. É um tipo de maldade que parece muito absurdo, parece uma coisa só de ficção. E pensar que coisas assim podem acontecer é destruidor. É uma história que realmente... Eu sabia que ia ser uma história muito boa, eu sabia que ia ser uma história emotiva, mas me quebrou. Se vocês quiserem, eu posso tentar gravar um vídeo, deixem aqui nos comentários. Não será um vídeo longo, vai ser um vídeo de 10 minutos no máximo, porque não tem muito como falar sem entrar na história em si.
Mas é um negócio lindo, sabe? Se você nunca leu Dylan Dog, eu não sei se eu diria que assim, pra você começar Dylan Dog é bacana porque é uma boa história, mas eu não acho que é exatamente isso que você vai encontrar nas outras histórias do Dylan Dog. Então, lê uma outra coisa mais leve, mais boba primeiro, pra você entender o que é o personagem. Eu diria até ler a primeira história mesmo, né? Se pegar o ônibus, mas aí o ônibus é difícil de pegar. O ônibus é difícil de pegar. Mas pega uma história mais tranquila, pesquisa uma história mais tranquila. Depois você lê Johnny Freak, pega a edição nova da Panini, de capa dura, que eu acho que é da Panini mesmo. E isso aqui é um negócio muito, muito bonito. É triste, mas é bonito também. E mostra, né, a profundidade do Dylan e como histórias de terror, histórias malditas conseguem tocar a gente. É belíssimo. E a arte também, né? Então, essa história aqui foi escrita pelo Tiziano Sclavi, que é o criador do personagem, com parceria com o Mauro Marcheselli. E os desenhos são de Andrea Venturi. E é lindo. Apesar de estar comprimido aqui, né? Eu digo pra vocês que parece meio esquisito, mas é uma arte muito bonita. As cores, principalmente como trabalha, né, o preto, é bem bacana. E assim, Ai, isso aqui partiu o coração, cara. Vou mostrar o final aqui, quem vê pensa, pra mostrar pra vocês já, mas é triste. É lindo, é triste. Grande gibi. E aí eu não tenho aqui em mãos, na verdade eu tenho aqui sim. Tô mentindo pra vocês. Mas tem aqui The Har, que é uma história do David Soderbergh, que eu li também. Eu li agora no final de semana. Eu já tinha lido dele o Sad Girl Blues, não, Dead Girl Blues, que seria a Balada das Garotas Mortas. E li também o Night Shooting, que é uma história de fantasma. A primeira que eu falei, Dead Girls Blue, é o Giallo, é uma homenagem dele pra Giallo. O Night Shooting é uma coisa mais um slasher dos anos 80, aquela coisa, uma série, uma história de jovens. Isso aqui vai mais pro folk, eu diria, uma pegada mais folk ali. A gente acompanha essa senhora que mora numa ilha na Escócia, e essa ilha tá sendo. Tem um milionário, um bilionário americano que quer comprar a ilha pra fazer tipo um resort, será que ele quer fazer? E aí ele tá, né, assediando as pessoas da ilha pra comprar, ele já comprou mais da metade da ilha, e essa senhora e outros moradores não querem vender, vão ficar ali até morrer e tal. E aí, num dos assédios que a véia tá sofrendo, ela encontra essa criatura, esse aqui, o Avalon, que é uma coisa meio The Blob. Ela é essa figura meio essa geleia sem forma, que tem só esse olho aqui na frente, ele pode mudar de forma e ele absorve as coisas e pessoas. E aí a história explora o relacionamento dessa véia com... Falando véia, mas é com muito carinho, ela é uma personagem muito bacana. A relação dessa velha com... Da senhora com essa criatura, com o Avalon, né, que ela chama ele de Avalon, com lidando com esse cara lá tentando tirar todo mundo da ilha, fazendo maldade. E isso é uma história folk de terror com cenas muito sinistras. O David Soderbergh, mesmo que ele mude a temática de cada história, que ele se inspire mais em um subgênero, todos são splatterpunk, então tem coisas que vão te atormentar pro resto da sua vida aqui. Tem coisas que vão muito longe, tem assuntos muito delicados que ele toca, porque o splatterpunk é assim. Então, assim, é uma história muito legal, eu gostei bastante, dei 4 estrelas. A parte do splatterpunk não me pegou tanto, apesar de ter umas cenas que me deixou incomodada, como o splatterpunk faz. Eu gostei mais da véia mesmo. Eu simpatizei muito com ela. No final de tudo eu falei, ela merece. Sabe, good for her. Isso aqui é uma história de good for her. Está no universo good for her. Ela, sabe, ela fez o que tinha que fazer e tá certa ela, estamos com ela até o fim. É uma história curtinha, tem 200 páginas. É muito divertido. Eu não sei por que o David Soderbergh não foi publicado aqui no Brasil por alguma editora. Eu já falei com até algumas editoras sobre isso. Que lá fora ele é um autor que, se você é do nicho de terror, você conhece o David Soderbergh. Você lê as obras dele e todo mundo fala dele. E não que a gente seja obrigada a falar o que está sendo falado na gringa, mas ele é um nome importante no splatterpunk independente. E splatterpunk independente é até meio contraditório, né? O splatterpunk é um subgênero bem independente, mas é bacana. Eu acho que das 3 histórias que eu li é a melhor, é a mais bem construída e tudo mais. O Night Shooting é legal, mas você tem um estranhamento inicial. Dead Girl Blues vai mais longe na violência, nem tanto no gore, mas a violência ali
coisa mais sexual, é pesado. E esse aqui eu gostei da véia, não tem jeito. Ela é incrível e fica minha recomendação então. Procure aí David Sadler Green. Todos os livros dele estão na Amazon, no Kindle Unlimited. Então se você lê em inglês, apesar dele usar muitas gírias escocesas, não é difícil de ler. Na verdade, a escrita dele em si não é nem um pouco difícil de ler, e o Kindle tem o dicionário dele, então qualquer dúvida você só aperta a palavra ali. Mais fácil do que ler um livro normal. E fica a minha recomendação de David Sadler Green. E aí, cadê meu papelzinho aqui que eu anotei as coisas? Eu estou lendo, que eu esqueci de falar pra vocês na última, mas eu estou lendo em audiobook O Cirurgião, da Tess Gerritsen, que é a história da detetive Rizzoli, com a Marta Ayo, que é o nome dela, da outra, da... Como é que ela é, meu Deus? Médica legista. Só que ela não tá no primeiro livro, ela aparece no segundo ou no terceiro, eu acho que é no segundo. E eu estou gostando, eu estou em 50%, eu acho, 60%, sei lá. Eu escuto todo dia quando eu estou correndo, fazendo corrida aqui na praça. E tá sendo interessante, eu sempre quis ter contato com a obra literária mesmo, porque eu vi a série, até a segunda temporada, terceira temporada, eu vi a série, eu gostava. Mas aí começou a rolar umas coisas de homofobia, eu falei, ah, foda-se essa merda. E aí eu peguei pra ler o livro agora, pra ouvir no audiobook, porque eu peguei o 3 meses grátis lá do Audible, por ser usuária Prime, né, da Amazon. E é interessante, sabe, tá acontecendo esses crimes, que esse psicopata, né, esse serial killer que é chamado de o cirurgião pela mídia, ele faz esses crimes que ele abre as mulheres inteiras, sempre leva um souvenir delas, ele tira o útero também, eu não lembro eu acho que ele leva embora o útero. Né, ele tira a feminina, que faz as mulheres mulheres, ele tira delas. E aí a gente tem a Rizzoli e o parceiro não é bem um parceiro, mas o parceiro dela nesse caso, que é o Moore. E a gente tem uma médica que ela é basicamente o foco de vítima. Ela escapou de um psicopata um tempo atrás, 10 anos atrás, que era muito parecido o jeito que ele fazia o crime, só que aquele psicopata ela matou, né? Quando ele foi atacar ela, ela matou ele. E aí esse cara tá fazendo coisas muito parecidas agora, o cirurgião, e tá mandando recado pra essa moça. Aí você fica tipo, o cara lá morreu, então quem que é esse? Tá imitando ele? O que pode ser? Então isso também tem esse mistério. Eu achei que por ser uma história da Rizzoli, teria mais Rizzoli. Eu não sei se no começo essa não era a ideia da Tess, né? Se foi um sucesso que veio depois e aí ela foca na personagem. Mas eu achei que tem, tipo, até onde eu tô, você teve 4 capítulos mais focados na Rizzoli, foi muito. Tem capítulo até do assassino narrando as coisas, mas eu achei que teve pouco Rizzoli. Mas assim, quando eu terminar, eu trago pra vocês as minhas impressões. E tá sendo uma experiência diferente ouvir audiobook. Eu nunca tinha ouvido assim, eu já tinha ouvido algumas coisas mais curtas em audiobook, contos ou então livros que são bem finos, livros teóricos finos, mas uma história assim longa, 13 horas, eu nunca tinha ouvido. Tá sendo interessante, eu acelerei o áudio, porque não é porque eu queria que andasse rápido, mas a mulher narradora fala muito devagar, porque eles botam na velocidade que as pessoas normais escutam, né? E tipo, tem que ser devagar para que todo mundo possa entender. Se você quer mais rápido, você acelera. E já é mais complicado se você tiver que desacelerar alguém. Então, tá sendo uma experiência diferente. E aí, eu queria falar com vocês rapidinho, aproveitar esse espaço aqui, que eu estou no mundo do Japão. Eu trabalho o dia inteiro com tradução do inglês, e aí eu não quero, quando eu termino de trabalhar, eu não quero mais inglês. Aí eu tô assistindo séries japonesas com legenda em português, porque eu não entendo japonês. E eu assisti Galileu, a primeira temporada, na Netflix, que é esse físico que resolve casos, mistérios, assassinatos e tudo mais, usando a física e a lógica. E aí tem a detetive também que ajuda ele. Na verdade, os casos são dela e ele ajuda ela. E é muito gostosinho de assistir, os casos são muito criativos. E esse Galileu é um personagem que foi criado pelo Kigo Higashino, que agora está sendo publicado no Brasil pela Estação Liberdade, que, né, tá publicando um dos livros mais famosos dele, que é A Devoção do Suspeito X, eu acho que chama, que é com esse personagem Galileu, mas não é os casos que estão na série. Eu acho que talvez na segunda temporada, eu sei que eu não assisti a segunda temporada porque eu sei que tem algumas histórias dos livros, e eu quero ler os livros primeiro. Então eu parei, e tem o filme também, que o filme eu sei que é especificamente de A Devoção do Suspeito X, do Suspeito X, e é com esse mesmo ator que faz o Galilei em tudo. E foi muito divertido. E aí eu assisti esse e eu falei, quero mais coisas em japonês. Aí eu comecei a ver Spec, Birth, né? Spec, Nascimento. Que tá em inglês mesmo o título na Netflix também.
que foi meu amigo Matheus Magi, que fez a legenda, ele tinha postado falando que ele fez. Eu fiquei curiosa e fui assistir. E é tipo assim, é tipo um Heroes com um arquivo X, porque pega o quê? Pega o negócio das pessoas com superpoderes, pessoas ganhando poderes meio que em segredo ali, com a investigação policial. Então a gente tem essa dupla de detetives, né? Que são o cara sério, durão, policial, bom de arma, essas coisas, que é o Sebumi. E tem a Toma, que ela é super inteligente e super palhaça. O cérebro dela funciona tipo QI gigantesco. Não que QI seja uma coisa que realmente importe, mas tipo, pra dizer que ela é muito inteligente e aí ela tem a característica de comer muito. Porque o corpo dela, o cérebro dela usa tanta energia que ela precisa comer muito e todo mundo fala que ela é fedida, que ela cheira a alho, por causa do tanto de coisinhas que ela come. Mas eu me apaixonei pelos dois. No começo foi estranho porque a série ela é de 2010, eu acho, aí tem os filmes depois. A série tem uma temporada só e ela meio que não se fecha completamente. Você tem que assistir os filmes, né? Que não teve segunda temporada, vão pros filmes. São 5 filmes, eu acho. 2 deles já estão na Netflix, mas eu não vi ainda. Mas enfim, o que eu tava falando? Ah, eu tava falando que a lógica da série. A série japonesa, se você tá acostumado a assistir só os dramas, mais dramas mesmo, ou anime, é que algumas delas têm um humor muito específico. Então tem coisa que muito do humor que você vê nos animes, né, o humor japonês, vai estar na série, só que na série soa muito estranho. E aí depois que você entende que na verdade essa série específica, não acontece com todas as séries, tá? Mas essa série específica, ela tem lógica de anime, ela funciona como anime, os personagens se comportam como se eles estivessem em anime e não tivesse limitação também, sabe? Então a pessoa rola no chão, a pessoa dá porrada na cabeça da outra de maneira caricata, sabe? Fica fazendo uns barulhos esquisitos, aparece pertinho, assim, chega perto do rosto das pessoas. Tem todos esses trejeitos que os personagens mais cômicos têm nos animes, na série também tem. E foi um estranhamento pra mim de primeira, porque primeiro que faz tempo que eu não assisto muito anime, essas coisas. Segundo, que é estranho você ver seres humanos, né, live action fazendo assim. Depois que você se acostuma com isso, é maravilhoso. Você entende o que tá acontecendo ali. E o mistério em si é fantástico. Por mim, se você me der um dinheiro agora, eu falo assim, quero 20 temporadas de Spec. Me dá um dinheiro que eu vou contratar os melhores mangakas do mundo pra fazer continuação de Spec em mangá para o resto da vida. Eu quero 1000 casos, eu quero ver como é o povo na França, quero ver como é que é o povo na Índia, porque na Índia tem muita gente, então as pessoas vão descobrindo poderes, a questão política disso vai ser muito mais complicado. Então, assim, é maravilhoso. Como eu disse, uma coisa meio Heroes misturado com Arquivo X, só que com muito humor, e eu estou apaixonada por Spec. Todo dia, o melhor momento do meu dia é quando acaba o trabalho, tudo, desligo tudo pra assistir Spec. E eu também comecei a assistir Detective Conan, sabe? O garotinho pequenininho de azul. Então, que tem pouquíssimos episódios, são apenas mais de 1.100 episódios publicados até hoje. Acho que tem o mangá também, mas eu tô assistindo a série, eu tô no episódio 6, eu acho, 7. Um dia eu chego lá. E esse garoto, ele é um detetive adolescente. Aí começa o primeiro caso dele na primeira história, que não é nenhum caso muito interessante, mas aí no final ele vai pegar uns bandidos e os bandidos dão pra ele uma pílula que faz ele voltar a ser criança. Então ele volta a ter, tipo, sei lá, 10 anos. E aí ele quer resolver, nos outros episódios ele tá, né, tentando resolver essa situação, que ele quer voltar a ser um adolescente de 17 anos. Ele quer prender os caras e ele também, né, resolve, cada episódio ele resolve um crime diferente, um mistério de detetive. Só que, assim, são aulas de romance policial. Além de ter referências a artistas, né, a escritores e personagens famosos da literatura policial, é uma aula mesmo assim, é pequenininho, tem 24 episódios, então as coisas se resolvem muito fácil. Mas tem umas soluções, umas coisas que você só vai encontrar se você for fundo na literatura policial. Essas obras mais mainstream, assim, você não vai nem encontrar isso. Porque fica uma coisa mais repetitiva. Se você conhece, só fica do lado dos thrillers, por exemplo, você não vai viver a loucura que é uma história policial clássica do tipo que é mostrada no Detective Conan. E eu tô gostando bastante. O último episódio que foi da Caixa de Bombom. Caixa de Bombom não, Caixa de Bombom foi o livro que eu li. Foi o Bolo. Né, uma festa de aniversário. De Dia dos Namorados, na verdade. É uma festa de Dia dos Namorados. E por isso que eu falei dos bombons, porque tem chocolate no episódio. Mas assim, eu fiquei maluca. É incrível, é incrível. E fica a minha recomendação, então, também pra Detective Comics. Vai ler Batman. Não, Detective Conan.
muito bacana. Então, se eu começar a ver mais séries japonesas ou de outros lugares do mundo, eu trago pra vocês o que eu tô descansando minha cabeça do inglês. E a minha próxima leitura, eu não lembro de onde enfiei, tá lá em cima, eu acho. Ah, nem sei onde tá. Eu vou ler a Metamorfose, do Franz Kafka, porque eu nunca li Metamorfose e eu tava num humor de ler clássicos. Já chegou mais coisa aqui pra ler, chegou minhas coisas da parceria com a Livraria Leitura. Se você não me acompanha nas redes, eu passei na parceria 2025 com a Livraria Leitura, então eles vão me mandar todo mês um livro de terror, que eu estou eu sou na editoria do terror, e vão dar um livro pra eu poder fazer uma resenha no blog deles e também postagem nas redes. Eu não sei se vou poder trazer o livro aqui. Nesse vídeo de quarta-feira, com certeza eu vou poder falar. Eu não sei se vai ter um vídeo exclusivo do livro e tudo mais. Então me segue nas redes, né? Charlie Error. E vai ter lá o link pra vocês quando sair o post no blog, pra vocês me darem um apoio. Aí vocês vão usar lá a hashtag Se Liga no Terror, Se Liga na Leitura, né? Pra dar aquele... Vamos curtir minhas coisas. Mas, enfim, é isso. E vamos, né, terminando por aqui. Deixe seu like, deixe aqui nos comentários o que você leu nessa semana. Se você se interessou por alguma coisa. O que você assiste também na Netflix quando você tá cansado de ver cara de americano. Obrigado por tudo, deixe seu like e até a próxima leitura. Beijos.